Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, tanto o pessoal que está aqui presencialmente, quanto o pessoal que está em casa. O número de pessoas aqui no salão é bem grande, estou bem feliz, mas o número do pessoal que está em casa é maior ainda, né? Graças a Deus, a gente até se surpreendeu aí que nós temos 110 pessoas inscritas no curso. Então, isso é um motivo de muita alegria para nós de ver o interesse no estudo da palavra de Deus. Então, graças a Deus por isso e bem-vindo, então, o pessoal que está em casa também nos assistindo pelo Zoom. E depois nós vamos disponibilizar, além dos slides, nós vamos disponibilizar também as aulas. Então, talvez você ache, né, que eu, em alguns momentos aqui, vou falar rápido demais, talvez você não consiga anotar tudo ou entender tudo, então você vai ter também a oportunidade de ouvir de novo, assistir de novo essa aula, né? E claro, a gente vai abrir aqui para perguntas e você também pode, evidentemente, ter toda a liberdade de me perguntar em particular. Então, se você ainda não abriu a sua Bíblia em Efésios, abra lá, Carta aos Efésios, a nova humanidade em Cristo. Então, esse é o tema do nosso curso, esse é o tema da carta aos Efésios. E antes de nós entrarmos no texto que nós vamos estudar hoje, é, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações introdutórias e que são muito importantes para nós entendermos Efésios. Então, por que estudar Efésios? Efésios é uma das cartas de Paulo mais queridas, né? Se você conversa com alguém que é cristão há muitos anos e perguntar para ele, olha, qual carta de Paulo você mais aprecia ou quais cartas de Paulo você gosta mais, a chance de Efésios estar entre elas ou de ser talvez até mesmo a carta preferida é muito grande. Por exemplo, o grande reformador João Calvino, reformador do século XVI, autor das Institutas, tinha Efésios como a sua carta favorita. E ela nos apresenta uma visão panorâmica da vida cristã em apenas 6 capítulos. Então, você consegue ler Efésios em 30 minutos. Aliás, eu quero propor que você faça esse exercício, né? Se você não fez isso ainda, para o nosso curso, um dos temas de casa é que essa semana você leia toda a carta aos Efésios, e dá até para ler um capítulo por dia, né? Porque são 6 capítulos. Mas você consegue ler essa carta em apenas 30 minutos. E mesmo sendo uma carta tão breve, ela aborda temas fundamentais para nós, como a salvação, igreja, a unidade da igreja, santificação, oração, missão, relacionamentos e batalha espiritual. Por isso que Efésios é uma carta tão querida, tão apreciada, porque ela, em um pequeno espaço, ela aborda temas muito importantes. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. Infelizmente não dá para ver direito aqui, o nosso data show está com a lâmpada fraca, mas aí você vê uma das ruas de Éfeso, é possível, Éfeso existe ainda hoje e as ruínas estão lá, então se alguém um dia tiver a oportunidade de conhecer, você pode visitar essas ruínas. Hoje a cidade de Éfeso fica na Turquia, mas na época do Novo Testamento, Éfeso era parte da Grécia. E Éfeso era a maior metrópole da Ásia, a maior cidade da Ásia. Era uma cidade, era e é uma cidade marítima, uma cidade próxima de estradas importantes. Então você imagina o impacto que isso tinha em termos comerciais, uma cidade muito importante, comercialmente falando, culturalmente e militarmente. Então, Éfeso, ela era uma metrópole, ela era um centro para onde as pessoas afluíam e de onde pessoas partiam. E para uma cidade do primeiro século, Éfeso era
considerada uma cidade muito grande. 200 mil habitantes naquela época era uma cidade grande. E estima-se que essa fosse a população da cidade. Ela era a terceira maior cidade do Império Romano. Ela só perdia para Roma, a capital, e para Alexandria, no Egito. E em Éfeso ficava o famoso templo de Ártemis, ou Diana. Ártemis era a deusa, a deusa do amor para os gregos, para os romanos, e o templo de Ártemis ele era enorme, ele ocupava um espaço muito grande na cidade, ele era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo, e o culto a Ártemis ou Diana era um culto muito conhecido, era um culto muito celebrado, tanto é que Atos capítulo 19, quando a pregação de Paulo começa a atrapalhar a venda de estatuetas de Ártemis, porque as pessoas começavam a se converter e paravam de ir no templo e paravam de comprar esses artefatos, existe um grande tumulto na cidade. Atos capítulo 19 fala sobre isso. A gente vai mencionar isso aqui também. Então, a igreja de Éfeso ela foi fundada por Paulo, e em Atos capítulo 18 nós vemos uma rápida visita de Paulo por Éfeso, onde ele não pôde fazer muita coisa, pôde dar início ao trabalho, mas Atos 19 fala de uma permanência de Paulo por um período maior, um período de 2 anos, talvez 3 anos, entre 2 e 3 anos. E nesse período, ele teve então a oportunidade de evangelizar, de instruir os novos convertidos, de preparar líderes, e o impacto do ministério de Paulo em Éfeso foi um impacto muito grande. Atos 19 nos conta que houve uma divisão na sinagoga, uma parte dos judeus creram no evangelho, outra parte rejeitou o evangelho, isso causou uma crise na sinagoga. Atos 19 também diz que muitos adeptos do ocultismo queimaram seus livros, e olha que livro naquela época era muito caro. E eles fizeram uma grande fogueira, pegaram seus livros de ocultismo, seus livros de bruxaria, de encantamentos, e como testemunho de conversão, como testemunho de que agora eles eram discípulos de Jesus, eles amontoaram esses livros em praça pública e queimaram diante de todos. E aquele tumulto que eu mencionei para vocês, causado pelos artesãos que fabricavam estatuetas de Ártemis. Depois você pode ler Atos capítulo 19, nós não vamos ter tempo aqui, mas você pode ler depois em casa para você entender como foi o começo da igreja de Éfeso. E Éfeso acabou se tornando, apesar desse início bastante tumultuado, acabou se tornando um centro do cristianismo. Então, por exemplo, quando Paulo envia as suas cartas a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Timóteo estava em Éfeso. Ele era pastor da igreja daquela cidade. E também a tradição diz que o apóstolo João também foi pastor em Éfeso e viveu nessa cidade. Então, Éfeso acabou se tornando um centro do cristianismo, um centro muito importante do cristianismo. E agora falando sobre a carta aos Efésios. Toda vez que nós vamos estudar um documento do Novo Testamento, principalmente uma carta, nós precisamos procurar entender qual foi a ocasião e o propósito. Ocasião e propósito. Ocasião é a situação que motivou a escrita daquela carta. Então, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, etc., todas as cartas, elas têm uma ocasião, elas têm uma razão pela qual o apóstolo ou o autor daquela carta precisou escrever aquela obra.
E qual foi a ocasião de Efésios? Efésios é uma das cartas da prisão, chamadas cartas da prisão. Nós temos quatro, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E a maioria dos estudiosos sugere que Paulo estava preso em Roma. Atos capítulo 28 termina com Paulo preso em Roma. E ele então teria escrito Efésios na capital do império por volta do ano 62 depois de Cristo. E Paulo, ele estava preso, não era das piores prisões, porque ele estava em prisão domiciliar. Vocês se lembram que Paulo chega no determinado momento no livro de Atos em que ele apela para César. Ele é acusado de várias coisas no livro de Atos, e ele então apela para uma audiência com o imperador, para que o próprio imperador julgue o caso dele. E ele tinha essa prerrogativa por ser cidadão romano. Por isso que ele pôde fazer esse pedido. E ele então está em Roma, aguardando a sua audiência com o imperador, vigiado por um soldado romano e, ao mesmo tempo, ele era livre para receber visitas. Então, ele estava preso, mas ele tinha ali um ambiente que, digamos assim, não era dos piores para alguém escrever uma carta. Atos 19:10 diz que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor enquanto Paulo morou em Éfeso. Evidentemente que Lucas, o autor de Atos, está usando aqui de uma hipérbole, né? Quando ele diz todos os judeus, todos os gregos, é como a gente dizer assim, todo mundo ficou sabendo de tal coisa, né? Mas o que Lucas está dizendo aqui, o que a palavra de Deus está dizendo aqui, é que de fato o evangelho ele se tornou conhecido de muitas pessoas. A palavra de Deus se espalhou, porque, como nós vimos, Éfeso era um grande centro para onde muitas pessoas iam fazer negócios, visitar o templo de Ártemis, etc. E ali elas ouviam o evangelho e depois elas retornavam para suas cidades. Iam lá, faziam negócios e voltavam para suas cidades. E é muito provável que as igrejas da chamada província da Ásia, como as igrejas de Colossos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis e outras, tenham sido fundadas por Paulo ou outros cristãos associados a Paulo nesse período. Colossenses 4, de 7 a 17, fala um pouquinho sobre isso. E não sei se você percebeu, mas aqui nós temos as sete igrejas do Apocalipse. A própria cidade, a própria igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Essas cidades ficam próximas de Éfeso, e é muito provável, então, que essas igrejas tenham sido fundadas nessa época. E Efésios, ela pode ter sido uma carta circular enviada a todas essas igrejas. Não apenas para a igreja de Éfeso, mas uma carta circular que foi copiada e enviada também para a igreja de Colossos, para a igreja de Esmirna, Pérgamo e assim por diante. E por que que os estudiosos de Éfeso pensam dessa maneira? O que sugere que talvez a carta aos Efésios tenha sido uma carta circular? Porque das cartas de Paulo, Efésios é a menos situacional. Não existe em Efésios a menção a problemas específicos daquela igreja. Paulo, ele seria como se ele estivesse escrevendo uma carta que servisse para várias comunidades, uma carta que abordasse temas gerais que fossem relevantes para várias comunidades. E, evidentemente, né, os temas abordados por Paulo, eles sugerem, se não problemas específicos, mas algumas questões importantes que Paulo queria instruir aqueles cristãos.
A maioria dos destinatários era formada por gentios, né? Quando a gente fala gentil aqui, é o gentil com a letra O no final, que é a palavra na língua portuguesa para aqueles que não são judeus. Então, se você não é judeu, você é um gentil. Efésios foi dirigida a gentios, pessoas que se converteram de um estilo de vida idólatra, imoral, com pouca ou nenhuma influência do judaísmo. Então, Paulo ele quer instruir essas pessoas. Ele precisa ensinar praticamente do zero a fé cristã para essas pessoas. Eles já tinham provavelmente alguma base, uma boa base, porque Paulo, durante aquele tempo que Paulo ficou ali por 2, 3 anos, provavelmente Paulo relembrou aquilo que ele havia ensinado. Então, qual é o propósito de Efésios? E aqui eu estou colocando o propósito e já estou colocando um esboço da carta aos Efésios. O propósito de Paulo era instruir a igreja sobre a nova identidade em Cristo. Ele vai falar sobre isso no capítulo 1 e no capítulo 2, versículos de 1 a 10. A nova família de Deus, formada por judeus e gentios, e essa família ela deve crescer em unidade e amor. Efésios 2:11 a 4:16. A nova vida na prática, capítulos 4 e 5, até o versículo 20. Paulo vai falar sobre como viver a vida cristã na prática. E ele realmente é bastante prático, ele é bastante específico. A nova vida nos relacionamentos familiares, Efésios 5:21 a 6:9, e, finalmente, a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, de 10 a 24. Então, os primeiros 3 capítulos de Efésios, ele vai falar sobre a nossa identidade, quem nós somos em Cristo. Capítulos 4, 5 e 6, ele vai falar sobre a nossa prática, como viver a nossa identidade na prática. Então, esse é o propósito de Efésios, e aqui nós já temos um pequeno esboço da carta, e essa foi uma rápida introdução, uma introdução geral, para nós podermos, então, começar olhando agora o capítulo 1 de Efésios. Então, se você ainda não abriu a sua Bíblia, abra em Efésios capítulo 1, e nós vamos ler agora dos versículos 1 ao versículo 14. Efésios capítulo 1, de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo,
sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, vamos agora olhar esse texto, versículo por versículo, e procurar entender o que Paulo quis nos dizer aqui. Então, Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Interessante que Paulo começa chamando os efésios de santos. E Paulo não está falando aqui de uma classe especial de cristãos. Todo cristão é santo. A palavra santo significa aquele que foi separado para Deus. E ele vai usar essa expressão em outros versículos, Efésios 3:18, 4:12, 5:3, 6:18. Então, olhe para o seu lado agora e você está vendo um santo ou uma santa. E provavelmente vai passar pela sua cabeça o seguinte pensamento: mas eu não acho que essa pessoa seja muito santa. Qual que é a diferença dos evangélicos para os católicos? É que os católicos têm os santos nas paredes e nós temos os santos nos bancos, né? Então, todo cristão, ele é, de fato, um santo. E Paulo faz, então, essa sua saudação típica: graça e paz. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E graça e paz são dois temas que Paulo irá abordar várias vezes em Efésios. Ele várias vezes fala de graça, ele várias vezes fala de paz. E quando ele fala de graça, ele está falando do favor imerecido de Deus. Favor imerecido significa que Deus nos concede coisas que eu e você não merecemos. Nós não somos merecedores. E isso nos deixa, às vezes, meio desconfortáveis, porque nós gostamos de merecer as coisas, né? Nós trabalhamos, recebemos salário. Nós nos esforçamos, recebemos alguma recompensa. Paulo vai falar aqui da graça de Deus. E as bênçãos que nós recebemos em Cristo, que nós já vamos ver, não são porque nós fizemos alguma coisa para Deus, mas por graça imerecida da parte de Deus. E quando Paulo fala de paz, ele está falando de relacionamentos restaurados. Nós vamos ver isso melhor no capítulo 2 e também nos outros capítulos, mas paz em Efésios, ele tem um significado de relacionamentos restaurados. E como nós precisamos de relacionamentos restaurados no nosso mundo e na nossa vida. E outra expressão que Paulo vai repetir muito nessa carta, e que ele já usa no primeiro versículo, é a expressão em Cristo. O cristão é alguém que está em Cristo. E estar em Cristo significa ter o privilégio de participar de todas as bênçãos conquistadas por Cristo em nosso favor. Então, eu e você, nós estamos em Cristo. E isso aí já é uma primeira manifestação da graça de Deus. E por estarmos em Cristo, eu e você temos o privilégio de participar, de desfrutar de todas as bênçãos conquistadas por Cristo em nosso favor. Lá no versículo 3, Paulo diz então: bendito seja
o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse é um versículo chave, esse é um versículo importante da carta aos Efésios. E aí nós perguntamos: quais são estas bênçãos? Que bênçãos são essas? Paulo responde a partir do versículo 4 até o versículo 14. Ele vai descrevendo as nossas bênçãos espirituais. É claro que existem muito mais bênçãos do que essas, mas ele nos dá aqui uma amostra destas bênçãos. E uma coisa muito significativa de Efésios é que Paulo não começa com uma explicação, um argumento teológico, com uma aula teológica. Paulo começa com adoração. Esses versículos de 3 a 14, esse texto é um texto de adoração a Deus. Ele agradece a Deus por todas as bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo. E ele vai falando destas bênçãos. E as palavras fluem da pena de Paulo, da boca de Paulo. O John Stott diz que as palavras fluem numa torrente contínua. Paulo não faz pausa para tomar fôlego, nem pontua as frases com pontos finais. No texto grego, os versículos 3 a 14 não tem ponto. É uma enxurrada de palavras que Paulo vai usando. Ele vai descrevendo as nossas bênçãos, uma após a outra, uma após a outra, ele começa no versículo 3 e ele, como se ele não respirasse, ele só termina no versículo 14, o que mostra que esse texto é um texto de adoração. Paulo não estava apenas escrevendo teologia, ele estava adorando a Deus, ele estava agradecendo, glorificando a Deus com essas suas palavras. E uma outra coisa interessante sobre esse texto é que ele é um texto trinitário. Não sei se vocês perceberam quando nós fizemos a leitura, mas o texto fala de Deus Pai, fala de Deus Filho e fala do Espírito Santo. Do Pai e do Filho, ele mistura ali nos versículos 4 a 12, né? Ora ele fala do Pai, ora ele fala do Filho, os dois andam juntos ali, meio que entrelaçados nas palavras de Paulo, e nos versículos 13 e 14 ele fala especificamente do Espírito Santo. Então é um texto trinitário. Paulo ele está exaltando Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as bênçãos são possíveis somente por meio de Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui nessa passagem que quem nos abençoa é o Pai, mas as bênçãos que o Pai derrama sobre nós, elas só são possíveis por causa de Jesus Cristo. E aí ele usa expressões como nele, por meio de Jesus Cristo, no amado, por meio dele e assim por diante. Então, Cristo é o canal por onde as bênçãos de Deus fluem. E ele é aquele que possibilita todas as coisas. E por que Jesus é quem se torna esse canal? Por que Jesus é quem possibilita todas essas coisas? Por causa do seu sacrifício na cruz. Porque ele morreu pelos nossos pecados. É que as bênçãos de Deus podem chegar até nós. Os nossos pecados seriam como um muro, seriam como uma parede, nos impedindo de receber as bênçãos de Deus. Mas Cristo, ele tirou essa parede. E é por causa dele que nós obtemos essas bênçãos. Cristo domina a mente de Paulo e enche a sua visão.
Parece que ele se sente compelido a incluir Jesus Cristo em cada frase que escreve, pois é através de Cristo que a nova sociedade de Deus veio a existir, diz o John Stott no seu comentário de Efésios. A nova sociedade de Deus, a igreja, formada agora por judeus e gentios. Por causa de Cristo, que essa nova sociedade pôde existir. E uma outra expressão curiosa que aparece aqui nesse texto, no versículo 3, é nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que são essas regiões celestiais? Essa expressão ela não é uma expressão exata, uma expressão clara, mas a gente pode deduzir que Paulo está falando aqui da esfera de Deus em contraste com a esfera humana, ou da perspectiva de Deus que determina a nossa nova posição e a nossa nova identidade. Como Jesus diz lá em Lucas 10, 20, os discípulos voltam das cidades que eles tinham ido visitar e eles dizem para Jesus: olha, até os demônios se submetem a nós. E Jesus diz para eles: alegrem-se, não porque os demônios se submetem a vocês, mas porque os nomes de vocês estão escritos nos céus. Essa é a perspectiva de Deus. E seria como se Paulo estivesse dizendo aqui: olha, todas essas bênçãos, elas estão registradas para vocês nos céus. Regiões celestiais também pode ser entendido como o mundo espiritual, a esfera espiritual, onde nós estamos seguros e, ao mesmo tempo, onde nós batalhamos contra as forças espirituais do mal. No final de Efésios, a gente vai voltar a falar sobre isso. Paulo vai falar sobre a armadura de Deus. Ele vai novamente citar essas regiões celestiais. Mas em 5 lugares da carta, ele menciona essa expressão. Então, regiões celestiais, para resumir, seria a esfera de Deus, onde Deus registrou as nossas bênçãos. Vamos falar agora de algumas características aqui dessas bênçãos. Outro aspecto bastante interessante, falando de modo geral desse texto, é que por trás desse texto nós temos como pano de fundo a história de Israel no Antigo Testamento. E vamos lembrar que Paulo, ele era um judeu, ele tinha sido um fariseu, ele conhecia o Antigo Testamento de cor. A história de Israel, especialmente a história de Israel no deserto, era uma história muito marcante para os judeus. E Paulo faz aqui um paralelo entre a experiência de Israel e a nossa experiência agora como o novo Israel de Deus. Então ele diz, as coisas que ele diz nesse texto nos remetem ao seguinte, que assim como Deus escolheu Abraão, Isaque e Jacó, ele nos escolheu em Cristo. Assim como ele adotou Israel como filho, e há várias passagens do Velho Testamento que falam sobre isso, Deus nos adotou agora como seus filhos na sua família. Assim como Israel foi redimido do Egito, a palavra redenção que ele usa no versículo 7 significa libertação, nós somos redimidos do pecado por meio de Cristo. A morte de Cristo na cruz é o novo êxodo, é a nova libertação. Israel foi libertado do faraó, nós fomos libertados dos faraós, do pecado, da morte e do diabo. E assim como Deus prometeu Canaã a Israel, a terra prometida,
nós também temos uma terra prometida. Nós também temos uma herança. Olhe como Paulo usa a palavra herança no versículo 14. Que herança é essa? A nossa terra prometida. A terra de Canaã era a terra prometida para Israel, mas para o novo Israel, que somos nós, a nossa herança é a ressurreição, novos céus e nova terra. Então é muito interessante a gente. É como se a gente olhasse agora esse texto em três dimensões. Quando a gente encaixa aqui a história de Israel e consegue enxergar esse quadro, a gente acrescenta uma dimensão a mais nesse texto. Então vamos agora para um tema que o pessoal gosta muito e que é o terror dos professores de teologia, que é o tema da predestinação. Então, se tinha alguém dormindo, essa pessoa acabou de acordar agora, né? Eu percebi que tinha alguns já começando a pescar. É como se fala predestinação, todo mundo fica ligado. Então, vamos lá. Efésios 1, de 4 a 6. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, Deus nos escolheu. E eu fui olhar a palavra no texto grego, que Efésios foi escrito em grego, né? E a palavra escolher significa escolher. Não tem outra opção, né? Escolher. Mas uma coisa importante que muitas vezes na discussão sobre predestinação acaba escapando. Qual é o propósito da escolha? É que nós sejamos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Lembram que esse texto ele é uma recapitulação ou uma restauração da história de Israel? Que Paulo está contando a história do novo Israel com base na história do antigo Israel. Os sacerdotes do Antigo Testamento, os sacerdotes que serviam lá no Templo de Jerusalém, eles não podiam se apresentar para fazer o serviço do templo impuros, ou por causa do pecado, ou por causa de alguma coisa que a lei determinava que tornava alguém impuro, né? Um sacerdote, por exemplo, ele não podia tocar num morto e sair dali e ir para o templo oferecer um sacrifício. Ele tinha que passar por todo um ritual de purificação porque ele tocou no morto. Não que tocar no morto fosse pecado, mas tornava o sacerdote impuro. E ele precisava então passar por um ritual. Nós somos os novos sacerdotes da nova aliança. 1 Pedro 2,9 diz: nós somos raça eleita, sacerdócio real. Apocalipse 1,5 diz que Cristo, por meio do seu sangue, nos fez sacerdotes. E como os novos sacerdotes da nova aliança, purificados, nós somos purificados em Cristo para servir a Deus hoje. Então, por que Deus nos escolheu em Cristo? Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis para servi-lo em amor. Então, ser sacerdote hoje, e aqui todo cristão é santo, todo cristão é sacerdote. Se você é de fato um cristão, você ganha esse status pela graça de Deus. E como sacerdotes, o nosso papel hoje é adorar a Deus, servir a Deus, evangelizar, porque a função do sacerdote era fazer uma ponte entre Deus e as pessoas
e da mesma maneira eu e você fazemos uma ponte entre Deus e as pessoas. Nós somos esses novos sacerdotes da nova aliança. Então, esse foi o propósito de Deus, nos fazer santos e irrepreensíveis para que Ele possa nos usar, para que nós possamos servi-lo. Outra coisa que Paulo diz é que a predestinação ela é motivada pelo amor. Versículo 5: em amor nos predestinou. E o propósito da predestinação é também nos tornar parte da sua família. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então Deus nos escolheu para, motivado pelo amor, para que nós agora façamos parte da sua família e adorarmos a Deus por sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, é o que diz o versículo 6. Então, ela é motivada pelo amor, ela nos torna parte da sua família, somos filhos adotivos de Deus, e isso servia para Israel, servia para os gentios, e o propósito é que nós adoremos a Deus pela sua graça, que Ele nos deu gratuitamente no amado. O amado é uma referência a Cristo. Então, a nossa salvação, ela é completamente pela graça, sem qualquer mérito da nossa parte. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo. E essa expressão amado, vocês lembram nos evangelhos, quando Jesus é batizado e Deus fala, se ouve uma voz do céu, esse é o meu filho amado. Nós nos tornamos filhos adotivos de Deus porque Deus entregou por nós o seu Filho amado. Nós somos filhos de Deus porque Deus tomou o seu Filho e sacrificou esse Filho por nós na cruz. No Antigo Testamento, Deus ordena a Abraão que sacrifique Isaac. Vocês lembram desse texto? Gênesis 22. E quando a gente lê aquele texto, a gente fica angustiado, né? De imaginar a gente se colocando no lugar de Abraão, indo sacrificar o seu próprio filho. E no momento em que Abraão vai sacrificar Isaac, um anjo diz: Abraão, não faça isso. Deus viu a sua fé, Deus vai poupar Isaac. Olhe, tem um animal preso, você pode usar aquele animal para fazer o sacrifício. E Deus impede Abraão de sacrificar Isaac. Mas esse mesmo Deus pegou o seu filho e sacrificou no altar da cruz por mim e por você. E o filho amado, né, como Jesus é chamado aqui. E o que é isso? Isso é graça. Isso é amor e a graça. Romanos capítulo 8, versículo 32. Se você quiser abrir lá, senão eu vou ler aqui para nós. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se Deus foi capaz de entregar o próprio filho dele por nós, isso significa que Deus vai fazer tudo o que ele prometeu. Nada mais é difícil para Deus. Ele já fez o mais difícil, que foi entregar Jesus por nós. E por causa disso, agora nós somos seus filhos. A predestinação é uma realidade. Então, Paulo fala sobre isso nos versículos 4 a 6, e depois ele repete nos versículos 11 e 12. Versículo 11: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então ele ainda insiste nesse tema.
A predestinação é uma realidade. Mas preste atenção, a predestinação não anula a responsabilidade humana. O que é a responsabilidade humana? Eu não gosto da expressão livre-arbítrio. A expressão livre-arbítrio é uma expressão polêmica, polêmica na teologia, polêmica na filosofia, polêmica até na neurociência. Existem neurocientistas que afirmam que o ser humano não possui livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio seria a capacidade de fazer escolhas sem ser influenciado por absolutamente nada. Então, essa é uma discussão que vai longe, né? A teologia, a filosofia, a neurociência, a psicologia. Então, não vamos falar de livre-arbítrio, mas nós podemos falar de responsabilidade humana. E a Bíblia diz que nós precisamos crer. Nós precisamos crer no Evangelho. Por exemplo, João capítulo 5, versículo 39 e 40. Só para a gente dar um exemplo aqui. Deixa eu deixar marcado aqui, Efésios. João 5, 39 e 40. Jesus se dirigindo aos líderes religiosos: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, Jesus está dizendo que esses líderes religiosos, eles têm a responsabilidade de não querer Jesus como o Messias deles. Outros textos, por exemplo, textos que são um apelo para que se creia. Atos capítulo 16, versículo 31, Paulo diz ao carcereiro lá em Filipos: crê no Senhor Jesus e você será salvo e também a sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, Paulo está fazendo um apelo para que ele creia. Atos 3,19. Arrependam-se, creiam no Evangelho. Então, a predestinação é uma realidade, mas ela não anula a responsabilidade humana. Nós precisamos crer. Aí você vai se perguntar, mas como é que pode isso, Olavo? Deus escolhe, mas nós precisamos crer. A melhor resposta para isso é a seguinte: a predestinação é um mistério. Nós não temos como explicar essa doutrina, ou não temos como explicá-la de uma forma lógica, ligando todos os pontos, explicando como que Deus escolhe e, ao mesmo tempo, é necessário que a pessoa tome a decisão de crer. Então, a predestinação, ela é um mistério. E nós, cristãos, estamos acostumados a mistérios. O que é um mistério? É algo que não tem explicação. Ou algo que não tem explicação, pelo menos desse lado da eternidade. Eu tive um professor na Palavra da Vida que dizia que a predestinação e a responsabilidade humana são duas linhas paralelas que se cruzam na eternidade. Aqui a gente não tem como explicar. Talvez a gente não possa explicar nunca. Agora, o cristão é alguém que está acostumado a mistérios. Nós temos outros mistérios. Por exemplo, a Trindade. A Trindade é um mistério. E nós estamos lendo um texto trinitário. Como que Deus pode ser somente um em três pessoas?
Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém consegue explicar isso. Mas nós já estamos talvez mais habituados com o mistério da Trindade, né? Não é uma coisa que causa tanta, ah, tanta inquietação quanto a predestinação. O problema do mal é um mistério. Por que que um Deus bom e soberano, que controla todas as coisas, permite o mal? Permite que o inocente sofra? Permite que pessoas morram de doenças, às vezes jovens, sofram acidentes? Por que que Deus permite guerras? Esse é um problema enorme, isso é uma questão seríssima, né? Na teologia, na filosofia, a gente chama isso da teodiceia, o problema do mal. É um mistério. E o que que a gente faz diante de um mistério? Diante do mistério, nós nos calamos e adoramos. Nós nos calamos porque nós não temos como explicar, e nós adoramos a Deus porque nós podemos dizer: Deus, eu não entendo isso, mas eu entendo que tudo está sob o teu controle, tudo está debaixo do teu plano. Várias vezes aqui Paulo menciona o plano de Deus, versículo 11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E eu sei que eu não entendo, mas eu estou diante de um Deus todo-poderoso, todo sábio e todo amoroso. E eu adoro esse Deus. E 3 vezes nesse texto Paulo diz: para o louvor da glória de Deus. A fim, versículo 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Lá em Romanos capítulo 11, 33 a 36, depois que Paulo faz toda aquela exposição de Romanos, ele também termina adorando a Deus. Ele também termina com aquilo que a gente chama de uma doxologia, uma expressão de louvor e adoração a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, diante do mistério, nós nos calamos, diante do mistério, nós adoramos. O Francis Schaeffer foi um teólogo americano do século passado, e ele dizia o seguinte, que nós devemos falar quando a Bíblia fala, calar quando a Bíblia cala. Então, o que a Bíblia fala sobre predestinação é isso que a gente viu. Deus escolhe, mas nós temos a responsabilidade de crer. Agora, a Bíblia não fala como harmonizar essas duas realidades. Como ela não fala, nós não precisamos falar também, né? A gente precisa crer que Deus sabe, talvez um dia ele consiga nos explicar, talvez ele nem consiga nos explicar porque ele é infinito, nós somos finitos. Se nós, homens casados, nós não conseguimos entender nossas mulheres, por que nós vamos ter que querer entender a predestinação, a trindade? Não é verdade? As mulheres são inescrutáveis. As nossas esposas são inescrutáveis. Muito bem. Efésios, capítulo 1, versículos 7 e 8. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Então, como nós já dissemos, né,
quando Paulo fala aqui de redenção, redenção é um termo que se usava para a libertação de um escravo. Quando você comprava um escravo para libertá-lo. E o pano de fundo aqui é a libertação de Israel da escravidão do Egito e a nossa redenção como cristãos, como novo Israel, é a libertação do poder e da penalidade do pecado. Por isso que que Paulo diz: nele temos a redenção por meio do sangue de Jesus, o perdão dos pecados. Então eu já falei isso, né? Mas só para pontuar, a cruz é o novo êxodo. É a nova libertação. Assim como Israel foi liberta do faraó, nós fomos libertos dos faraós, do pecado, da morte e do diabo. E diz aqui, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ou seja, tudo isso é pela graça de Deus. Eu não mereço, você não merece, não há nada que nós possamos fazer para merecer essas bênçãos, a redenção e todas as outras coisas que Paulo diz aqui são graça de Deus. Nós recebemos isso de presente e nós não temos do que nos orgulhar. Nós temos é que ser gratos a Deus e ficarmos maravilhados diante do seu amor. Versículos 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, qual é o propósito de Deus? Para onde a história está sendo conduzida por Deus? O propósito de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. O propósito de Deus é colocar toda a criação debaixo da autoridade absoluta de Jesus. Então, um dia, toda a criação será restaurada e colocada debaixo da autoridade completa de Cristo. Nós não temos tempo para olhar todos esses textos, mas depois você pode ler com calma em casa. Romanos capítulo 8, 1 Coríntios 15, Filipenses 2, 3, Colossenses, Tito e muitos outros textos falam sobre isso. Então, a história humana não é conduzida pelo acaso cego, mas por Deus que cumprirá o seu propósito de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Para onde a história vai? O que vai acontecer com a humanidade? O que vai acontecer com o nosso planeta? Não importa o que o Putin ou fulano de tal ou ciclano façam, deixem de fazer, Deus está conduzindo a história. E no final, Cristo será a autoridade absoluta sobre toda a criação de Deus. E é sobre isso, então, que Paulo está falando, é para isso que Paulo está apontando. Os versículos 11 e 12, eles repetem aquilo que Paulo já falou nos versículos 4 a 6. Então, a gente pode tomar esse texto como se ele fosse uma música de adoração a Deus, em que Paulo está repetindo aqui uma estrofe, mas nos versículos 13 e 14 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então aqui Paulo fala sobre o Espírito Santo, versículos 13 e 14. E ele diz que quando nós cremos no Evangelho, e aqui a gente vê a responsabilidade humana, nós precisamos crer no Evangelho.
Nós somos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O que é esse selo? O selo, ele era uma marca de propriedade feita em um objeto pelo seu proprietário. Por exemplo, quando alguém marca um cavalo a ferro e deixa sua marca naquele cavalo, significa que aquele cavalo tem um dono, que é aquela pessoa que o marcou. Ou, para falar de uma coisa menos cruel que coitadinho do cavalo, mas quando você escreve o seu nome num livro, você compra um livro, ganha um livro, né? Já já vai aparecer aqui uma imagem, até vou botar a imagem do livro aqui, ó. Ah, a imagem está meio escura, não sei se vocês conseguem ver, mas ali em cima alguém escreveu o seu nome. Quando a gente coloca o nosso nome num livro, a gente está colocando ali como se fosse o nosso selo de propriedade. Quando nós cremos no Evangelho, Deus coloca em nós uma marca, um selo de propriedade. E esse selo é o Espírito Santo. Quando a gente crê em Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós. E o que é o Evangelho? É a boa notícia de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. É a graça. A nossa salvação não é conquistada por nós. Eu não sou salvo porque eu frequento a aliança bíblica, porque eu faço bem, porque eu nunca matei, nunca roubei, porque eu sou uma boa pessoa. Eu não sou salvo por causa disso. Eu não conquisto a minha salvação. Eu sou um pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. A salvação é algo que foi conquistado para nós e nós recebemos como um presente, pela fé. Esse é o Evangelho. E a palavra Evangelho, vocês sabem, significa boa notícia. Essa é a boa notícia. E Deus coloca sobre nós o seu selo. E ele diz aqui o Espírito Santo da promessa. Por que ele chama o Espírito de o Espírito da promessa? Porque o Espírito ele havia sido prometido no Antigo Testamento. Ezequiel 36, Jeremias 31, Joel capítulo 2, João Batista falou da promessa do Espírito, Cristo falou da promessa do Espírito, ele fala sobre o Espírito ali em João, capítulos 14 a 16, depois Atos 1, 8, dizendo, olha, vocês receberão o Espírito e serão minhas testemunhas. E o Espírito finalmente ele veio sobre a igreja no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Então ele era uma promessa. E Deus, então, derramou, cumpriu a sua promessa. A habitação do Espírito é o selo ou o sinal de que nós pertencemos a Deus. Mas tem uma outra expressão que Paulo usa para o Espírito Santo no versículo 14, que ele diz que o Espírito é também a garantia, versículo 14, que é a garantia da nossa herança. A palavra garantia que Paulo usa aqui é uma palavra que significa uma entrada. Entrada não no sentido de uma porta, de um portão, mas entrada no sentido de quando a gente compra uma coisa, que a gente não tem o dinheiro todo para dar à vista, então a gente dá uma entrada, uma primeira prestação. O Espírito é essa primeira prestação que garante que Deus nos dará um dia a nossa herança completa. Então, Deus está dizendo para nós, né? Um dia vocês ressuscitarão, um dia vocês viverão em novos céus e nova terra, um dia vocês serão completamente libertados da presença e do poder do pecado e vocês vão habitar comigo. Essa é a nossa herança, novos céus e nova terra. Deus nos deu essas promessas
E a primeira prestação que já mostra para nós hoje que ele vai cumprir as outras coisas é que o Espírito Santo habita em nós. E ele diz no versículo 14 que ele é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. A palavra redenção, no versículo 7, significa a libertação do escravo, quando Cristo nos libertou na cruz. Mas a palavra redenção no versículo 14 significa outra coisa. Redenção no versículo 14 significa ressurreição. A libertação, agora não mais do pecado, mas a libertação da morte. Libertação do pecado no sentido de que nós seremos libertados do domínio do pecado, né? Mas aqui, especificamente, a libertação da morte, a redenção do nosso corpo, como Paulo diz lá em Romanos 8:23. E a nossa herança é novos céus e nova terra. Então, no antigo Israel, a herança era a terra prometida. No novo Israel, a herança é novos céus e nova terra. Algumas aplicações, então, para nós. Para a gente concluir, fazer aqui algumas aplicações. Olhando para Efésios capítulo 1, versículo 3 até 14. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto é que a nossa salvação é obra de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos salvos pela mais generosa graça de Deus, sem qualquer mérito da nossa parte. E a nossa salvação deve produzir em nós a mesma coisa que produziu em Paulo: adoração, louvor e gratidão. Essa deve ser a primeira reação nossa diante daquilo que Deus fez por nós através de Cristo. Outra aplicação que a gente pode pensar para a nossa vida é que a verdadeira salvação, ela produz transformação. Porque agora nós somos santos e fiéis, diz o versículo 1. Nós somos separados para Deus. Nós somos agora pessoas fiéis, escolhidos para sermos irrepreensíveis, versículo 4. Filhos amados, versículo 5. Para o louvor da glória de Deus, versículos 6, 12 e 14. Sábios, diz o versículo 8, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, no momento em que a gente crê no Evangelho, que o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, o Espírito, ele ilumina a nossa mente, para nós podermos entender a vontade de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus. Então, como diz o teólogo Anthony Tisselton, e essa é uma sacada muito legal que ele diz: a vida cristã consiste em nos tornarmos o que nós já somos. Vou repetir. A vida cristã consiste em nos tornarmos o que nós já somos. Em Cristo, nós já somos santos, fiéis, irrepreensíveis, filhos amados, para o louvor da glória de Deus, sábios, habitado pelo Espírito. Nós já somos tudo isso, pela graça de Deus. E agora nós precisamos viver aquilo que nós já somos. E a cada dia procurarmos nos santificar, a cada dia procurarmos ser mais fiéis a Deus, e assim por diante. A vida cristã consiste em nos tornarmos o que já somos. E isso significa, então, viver para a glória de Deus. Quando a gente entende quem nós somos, e quando nós buscamos viver à altura daquilo que nós somos, nós estamos vivendo para a glória de Deus. Mais algumas aplicações para nós aqui. De eternidade a eternidade, Deus é soberano.
Porque nota que no versículo 4 ele diz: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Na eternidade passada, Deus nos escolheu. No versículo 10, ele diz que ele fará convergir em Cristo todas as coisas. Ou seja, um dia todas as coisas serão colocadas debaixo da autoridade de Cristo. No versículo 14, ele fala da nossa herança, da nossa redenção. Então, o momento da eternidade futura, quando nós herdaremos todas as coisas. Da eternidade passada à eternidade futura, Deus é soberano. Ele possui um plano, ele possui um bom propósito, versículos 5 e, 6, 5 e 11. E o nosso destino não é a morte, não é o vazio, não é a destruição, mas novos céus e nova terra. Esse é o nosso destino. Pessoal, são 20 para as 10. Eu não vou entrar no restante do capítulo 1, porque é um texto bem denso, assim, e eu sei que vocês já estão bem cansados. O texto que a gente estudou hoje já é denso, né? E continua denso. Então, nós vamos fazer o seguinte: vocês fiquem à vontade para continuar conversando. Quando vocês terminarem, uma pessoa do grupo ora, e aí vocês estão liberados. Ok? Eu vou mandar os slides amanhã pelo WhatsApp. E nesses slides vão também os slides que eu ia passar agora, que seriam os versículos 15 em diante. Mas aí vocês façam o seguinte: tema de casa. Depois eu mando tudo escrito direitinho. Leiam esses textos, esses versículos da segunda metade do capítulo 1, de 15 em diante. Leiam os slides que falam sobre esse texto. E durante a semana leiam toda a carta de Efésios. E aí, na semana que vem a gente vai estudar o capítulo 2. Tá bom? Então, podem continuar aí conversando no grupo o tempo que vocês quiserem. E no final, quando vocês terminarem, uma pessoa do grupo ora e aí vocês estão liberados. Então, uma boa noite para vocês. Deus abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser.